paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais uma manhã onde nós desfrutamos da presença do nosso Deus. Onde nós separamos um tempo precioso para ouvir falar de Deus e ouvir a sua voz. Que a paz esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos, nessa manhã, nesse dia todinho, e a proteção de Deus os acompanhe em tudo que vocês fizerem. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra de Deus que está em Daniel, no capítulo 11, no versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, esse se tornará forte e ativo. A palavra do Senhor diz que o povo que conhece a Deus fará proezas. Portanto, meus queridos, no mundo, as palavras mais citadas é sucesso, motivação, empreendedorismo, até os coaches que estão ensinando o pessoal, mas eu quero dizer para você, que para você ter sucesso, para você ter êxito na sua vida familiar, na empresa, nos negócios, nas finanças, no ministério, conhecer a Deus é essencial. E a partir dali se manter firme, ir adiante com Deus é imprescindível para que você alcance aquilo que você tanto almeja. O problema é que muitas vezes eu e você conhecemos, ouvimos falar, mas a gente não conhece a Deus somente ouvindo algumas coisas a respeito dele. Ouvir alguns irmãos falar de Deus, ouvir irmãos falando das experiências sobrenaturais que tiveram com Deus, não é conhecer pessoalmente e intimamente a Deus. É interessante, meus irmãos, que todas as pessoas têm alguma coisa para falar a respeito de Deus. Que Ele é bom, que Ele cuida, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo. Ou até mesmo tem aqueles que acham que Ele não faz, que Ele não existe. De tudo, todos os tipos de conversa nós ouvimos. Mas a maioria das pessoas conhece a Deus somente de ouvir falar dos outros, baseados naquilo que os outros falaram e não baseados no seu próprio entendimento, na sua própria experiência com o sobrenatural de Deus. Mas será que isso é conhecer a Deus intimamente? Meus queridos, conhecer a Deus não é falar fatos sobre Ele. A palavra diz que conhecer a Deus é ter intimidade, é ir no mais profundo, é ter um relacionamento íntimo com Ele, é ter comunhão diariamente com Ele. E aí você pode me perguntar, mas então como é que nós podemos conhecer mais a Deus? Conhecer Deus verdadeiramente envolve um compromisso de nós obedecermos a palavra de Deus, de nós obedecermos a Deus e de nós estarmos alicerçados no centro da sua vontade. Queridos, nós fomos criados para fazermos a obra de Deus conforme está escrito em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A vontade maior de Deus é que nós o conheçamos profunda e intimamente. Faz parte do plano de Deus construir um relacionamento íntimo e continuar a se revelar dia após dia para os seus. Porém, cabe a nós a responsabilidade de viver a fé
em que é necessário ter atitudes para conhecer mais a Deus. E por isso, meus amados, hoje eu digo para você, sigamos em conhecer mais e mais a Deus e você verá a diferença na tua vida. A palavra diz em Mateus 5, 13 e 14 que nós somos o sal da terra e que por meio de nós outros também venham a conhecê-lo, servindo e sendo também sal e luz nessa terra. Meus queridos, conhecer a Deus é uma aventura maravilhosa na presença dEle. É poder trilhar o caminho da verdade descrita aqui na sua palavra. É encontrar descanso, é encontrar refúgio em seus braços, é encontrar resposta para todas as indagações que nós temos. E para dizer que conhece alguém, tem que andar com esse alguém. Saber qual é o seu caráter, sua personalidade, saber como ele age em cada situação, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tolera, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. E conhecer a Deus só é possível através da sua própria palavra. Andar com ele, saber como ele age, o que lhe agrada e o que lhe desagrada. E ele quer ser conhecido. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se deixar conhecer. E quais são os benefícios de nós conhecermos a Deus? Veja o que diz ali na palavra que eu li para vocês. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Se tornará forte e fará proezas. Esteja onde estiver. E primeiro, o conhecimento de Deus nos torna mais fortes. Nós estamos fortalecidos quando conhecemos mais a Deus, quando temos intimidade com Ele. E isso significa que quando eu estou fraco é porque me falta conhecimento do Senhor, das suas promessas, dos seus cuidados. Ou aquilo que eu tenho aprendido não é o verdadeiro alimento, pois mesmo que seja ainda leitinho, me dará crescimento. Segundo, meus queridos, aquele que tem conhecimento do Senhor fará proezas, diz a palavra. No nosso ministério, nossa fé, nossas atitudes, nossas palavras têm que estar baseadas no conhecimento de Deus. Muitas pessoas desistem da caminhada, mesmo no meio ainda. Desistem de caminhar juntinho de Deus porque estão baseando seus ministérios em si mesmas. Ou talvez no que outras pessoas esperam delas. Mas somente aquele que se baseia no conhecimento do Senhor fará proezas, diz a palavra de Deus. Aleluia. E Oséias 6:3 nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é parar, é prosseguir, é ir avante, é continuar. Todo cristão sabe que conhecer a Deus é a melhor e mais sublime forma de conhecimento. Nele estão as respostas, nele tem tudo que eu e você precisamos. Ele está além da ciência. O que a ciência hoje está descobrindo, Deus já sabe. Deus já nos revelou em sua palavra. Precisamos buscar e ver nas entrelinhas as pérolas que Deus tem preparado para as nossas vidas. E este crescimento espiritual que conseguimos através da sua palavra é uma fonte de fortalecimento para cada cristão. Fortalece a tua fé, fortalece a tua caminhada, fortalece o teu ministério. As Escrituras constantemente se referem aos cristãos como pessoas iluminadas, ensinadas pelo próprio Senhor.
As escrituras afirmam que os crentes possuem a unção do Espírito Santo e que o ofício peculiar do Espírito Santo é guiá-los em toda a verdade, tudo para crescer e nutrir a sua fé. E esse conhecimento fortalece o amor, assim como ele vai revigorando a nossa fé. O conhecimento de Deus abre portas e por meio dessa porta nós enxergamos o nosso Salvador. Ou, empregando outra figura, eu posso dizer que esse conhecimento pinta um retrato do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando nós enxergamos esse nosso Senhor, passamos a amá-lo mais e mais e querer estar mais perto dele todos os dias. Pelo menos em algum grau. Não podemos amar um Cristo que eu e você não conhecemos. Precisamos nos aprofundar na palavra, buscar mais. Se nós conhecemos pouco das excelências de Jesus que ele fez e que ainda está fazendo agora por nós, nós não podemos amá-lo tanto assim. Mas quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós reconhecemos a sua obra lá na cruz, tanto mais o amamos e mais queremos amar e mais queremos estar perto dele. Não basta somente ouvir falar de Deus, meus irmãos. É preciso conhecê-lo intimamente para ter êxito na família, nos teus relacionamentos, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu ministério. Então, a palavra de Deus fala de todas essas áreas que você atua todos os dias. E a palavra do Senhor diz em Jó 42, 5: como ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia! Antes ouvia falar de ti, mas agora eu te vejo claramente. As lutas, os sofrimentos, os obstáculos, as aflições nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus. Foi isso que aconteceu com Jó também. Em tudo, Deus tem um propósito. Não é porque Ele te abandonou, não é porque Ele não te ama, é porque Ele está trabalhando na tua vida. Nós podemos ler em 1 Coríntios 8:3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Conhecer a Deus implica em amá-lo, em adorá-lo, em render-se a Ele todos os dias. E veja o que diz mais em João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, amar a Deus implica em obedecê-lo em tudo. Em tudo. E tantas vezes nós vemos situações em que o povo foi destruído. O povo de Israel foi destruído pelos exércitos inimigos. E veja o que diz Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A falta de conhecimento de Deus traz desobediência. E essa desobediência causa destruição. O povo diversas vezes foi destruído pela sua desobediência, por não conhecer a Deus intimamente, por não conhecer e não guardar
fielmente os seus mandamentos. Que alerta para mim e para você nesse dia. Veja o que diz o próprio Jesus em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Perceba, meu irmão, minha irmã, que quando falamos a respeito de conhecer a Deus, de saber mais da sua palavra, dos seus mandamentos, estamos tratando de um assunto que envolve a vida eterna. Onde viveremos depois que fecharmos nossos olhos aqui? Por isso que eu acho tão importante nós falarmos nesse assunto. É de extrema importância para a nossa salvação, para a vida que teremos após essa vida terrena aqui. Aprender a se posicionar no centro da vontade de Deus. E esse conhecimento que teremos de Deus vai revigorar essa nossa esperança. Como é que nós podemos esperar algo se nós não temos conhecimento da sua existência? A esperança pode ser as instruções que recebemos do Senhor, a revelação que recebemos do Senhor, mas a nossa ignorância, onde nada podemos ver, vai nos levar à destruição e talvez nos roubará a nossa vida eterna. Mas por isso que eu digo que o conhecimento de Deus nos dá razões e razões para buscá-lo mais e ser pacientes para ouvir a sua resposta, para sermos corajosos, confiantes no plano de Deus, que é perfeito, é infalível. E como eu e você poderemos ter paciência se nós não entendemos, se nós não sabemos algo da compaixão de Cristo, do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, que foi por mim, que foi por você? E se nós não entendemos o bem, se nós não somos disciplinados, se nós não sujeitamos que o Pai Celeste nos corrija, nos molde, nos transforme segundo o caráter de Cristo, como temos esperança de viver a vida eterna com Ele? Não existe uma única virtude do crente que nos desígnios de Deus não será fomentada e trazida à perfeição por meio do conhecimento. É só através de Deus, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, que nos aproximamos dia após dia à perfeição, à imagem de Cristo. Então, meu amado, como é importante que eu e você cresçamos, não somente em graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, algo que ele disse e que é muito sério, muito sério. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E em outro detalhe ele diz que aquele que não dá frutos será cortado e lançado fora. Então, meus queridos, não há vida sem essa ligação profunda com o nosso Senhor Jesus. E que Ele sempre esteja presente em nossas vidas. Toda atitude que você tomar na vida terá consequências. Sejam atitudes boas ou ruins. A escolha é totalmente nossa. Porque naquele grande dia, todos nós, novos, velhos, pequenos, grandes, ricos, pobres, brancos, pretos,
americanos, africanos, haverão de comparecer diante do Senhor para que sejam julgados. Haverá um dia em que estaremos face a face diante do nosso justo juiz. E o que teremos nas nossas mãos para apresentar a Ele? É de pensar. E quem busca esse conhecimento de Deus aprende a cultivar o autocontrole, desfruta de uma paz que excede todo entendimento e de graça celestial. Ele está otimista, ele tem esperança, ele é alegre e ele é cheio de amor, de compaixão pelo próximo, de amor, de perdão e principalmente da presença de Deus. E esse conhecimento de Deus, das suas ordenanças, das suas estratégias e revelações, produzem em nós dinamismo e avivamento, que nos dará condições de irmos além do que os outros vão, de enxergarmos além do que os outros enxergam, de enxergarmos a possibilidade do sobrenatural acontecer em nossas vidas, enquanto muitos ficam paralisados, murmurando, choramingando. Eu e você sabemos que nós temos um Deus poderoso, que é o Criador do mundo, o dono de todas as coisas, e suprirá todas as nossas necessidades, muito além do que eu e você podemos pensar ou imaginar. Busque o conhecimento de Deus. Mergulhe na sua palavra de dia e de noite. E você começará a ver a diferença em todas as áreas da sua vida. Que Deus possa te encher da sua sabedoria, da sua graça e do seu amor. Em nome de Jesus.